Não se preocupe com o que vai falar, mas se preocupe em estar cheio da glória de Deus, aleluia, porque o Espírito de Deus é que falará por ti nesta manhã, diz o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, grato a ti, Jesus, pela presença gloriosa e inefável do teu Espírito Santo em nosso meio. Pai eterno, aleluia, toma teu filho em tuas mãos agora, como porta-voz da mensagem do reino do céu para nossas vidas nesta manhã. Usa ele, Senhor, como nunca usaste, como usaste os profetas do passado. Nesta manhã, dê habilidade e agilidade na mente do teu filho. Usa a mente dele, Pai, para ser canal de bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, é contigo. Glória a Deus, graças a Deus. Queridos de Deus, quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, pega a sua Bíblia e abra ela no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. E enquanto você localiza Mateus capítulo 4, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede em uma vez mais estar fazendo uso e menção de sua santa e gloriosa palavra. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Ricardo, que Deus possa continuar abençoando em todas as áreas. Deus abençoe o pastor Rafael, os demais pastores desta congregação. Que o Senhor Espírito Santo fortaleça nessa jornada cada dia mais. Irmãos, eu estou muito feliz, muito mesmo. Eu estava servindo um altar essa madrugada, numa vigília, e a vigília acabou para lá das 5 da manhã. Só que eu falei: Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me preparou e me capacitou, e o Senhor vai me dar graça também. Se a voz dá uma falhada, liga não, tá bom? Dá glória a Deus. É porque o meu maior desejo, irmãos, é estar na casa do Senhor. O salmista Davi disse no Salmo 27, verso 3 e 4, que uma coisa ele pediu ao Senhor e a buscarei, para que possa passar todos os dias na casa do Senhor. Vale mais um dia neste lugar do que 1000 lugares. Então o meu prazer, irmãos, é de estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle. Quantos aqui conseguem adorar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela oportunidade esta manhã? Mateus capítulo 4, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Só o verso 3 novamente para ficar gravado. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Queridos, estamos mediante
há um texto que é muito conhecido ao coração da igreja. Por mais daqueles que leiam muito, dos que leiam pouco, eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui conhece o texto que a gente acabamos de ler. Quem nunca ouviu dizer a respeito da tentação no deserto? Quando eu parei para meditar esse texto, Deus me fez, irmãos, entender algumas revelações. Eu quero compartilhar com vocês aqui essa manhã, porque Deus tem algo poderoso para fazer na nossa vida, através de sua santa e gloriosa palavra. A gente sabe muito bem que com 30 anos de idade, Jesus é apresentado e dá início ao seu ministério. E a Bíblia diz que ele é batizado por João. O céu se abre, o Espírito Santo desce, a voz ecoa no Jordão, e Deus confirma o ministério de Cristo naquele dia. Só que passado isso, o Senhor Jesus vai ser cheio do Espírito Santo, e é esse mesmo Espírito que o enche, que vai conduzir ele ao deserto. E eu quero focar aqui, irmãos, nessa introdução, alguns passos para a gente sermos cheios do Espírito Santo. Porque a partir do momento que o Espírito Santo enche as nossas vidas, o controle automaticamente sai da nossa mão e vai para a mão dele. Quando o Espírito Santo enche alguém, o Espírito Santo está dizendo: daqui para frente, quem vai falar na tua boca é eu. Você não vai aonde você quer e quer mais. Você também não vai se encontrar com quem você também não quer. Porque Cristo não vai para o deserto com suas próprias pernas. Cristo não se encontra com quem ele se encontrou porque quis. Eu não sei, a Bíblia não diz se Jesus queria ou não queria ir para o deserto. Só que o texto que a gente leu diz que o Espírito Santo leva ele para esse deserto. Como eu disse, eu não sei qual era a vontade de Cristo. Só que se eu perguntar aqui para todos vocês, quem quer ir para o deserto? A maioria não vai levantar a mão. A maioria não vai fazer questão de ir para o deserto, porque o deserto a gente sabe que é um lugar escasso, é um lugar que produz pouca vida, é um lugar que chove uma vez por ano, é um lugar que não existe fertilidade, é um lugar totalmente escasso para alguém estar. É muito raro alguém se manter vivo no deserto. É por isso que eu não sei se Cristo queria ou não queria ir para o deserto. Só que depois que o Espírito Santo encheu Cristo, o Espírito disse: quem está no controle sou eu. Quem tomou o controle sou eu. Até porque se você ler os 4 evangelhos, você nunca vai ver Cristo com o propósito de fazer a sua própria vontade. A vontade dele é fazer a vontade daquele que o enviou. Então o Espírito do Senhor, e a profecia de Isaías disse que o Espírito ungiria para pregar aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então depois que o Espírito enche ele, irmãos, o que me chama a atenção é que o Espírito toma conta da vida dele de uma forma radicalmente completa. Ele não vai aonde ele quer, ele não faz o que ele quer, até para falar ele não fala o que quer. O Espírito Santo toma conta dele. E o Espírito de Deus, quando enche alguém, ele não enche esse alguém por fora. Até porque se o Espírito Santo nos enchesse por fora, nós seríamos marionete em suas mãos. Mas depois que o Espírito de Deus nos enche, ele nos enche pelo lado de dentro, que passamos a ter relacionamento para com ele. E o interessante, irmãos, é que é muito legal, e toda a vontade de todo pregador é ver a igreja cheia do Espírito Santo. Isso é verdade.
Só que ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Vou repetir, ser cheio do Espírito Santo não é algo fácil. Eu vou afunilar mais o negócio. Ninguém é cheio do Espírito Santo da noite para o dia. E quer mais? Ser cheio do Espírito Santo causa muitos problemas. Não é para qualquer pessoa, irmãos, que aceita ser cheio do Espírito Santo. Até porque o primeiro atributo que ele vai ter que abrir mão é de suas vontades, de suas concupiscências, dos seus desejos e de sua libertinagem. Coisa dura é a gente abrir mão daquilo que a gente queremos, daquilo que a gente obtemos em fazer. Só que o Espírito Santo está dizendo: quer ser cheio da minha presença? Abre mão. Abre mão. Abre mão. Ser cheio do Espírito Santo causa problemas. Se lembra de Davi? Enquanto Davi não era cheio do Espírito, Davi não acontecia nada com a vida de Davi. Mas só foi o Espírito se apoderar da vida de Davi que Davi passou a ter problemas. Davi passou a ter dificuldades. Davi passou a ser perseguido. Enquanto Davi não possui a presença do Espírito do Senhor, Davi vive uma vida normalmente. Só que depois que o Espírito o enche, Saul começa a perseguir ele. O Golias aparece para tentar afrontar ele. Só que eu tenho um recado de Deus para dar na vida de alguém aqui essa manhã. Depois que o Espírito Santo enche alguém, ele se garante aonde quer que você ande, aonde quer que você atravesse, aonde quer que qualquer situação você passe, o Espírito Santo está com você. Independente do que você passe, independente do que você está enfrentando, o Espírito Santo está dizendo: os amigos te abandonam, os seus parentes te abandonam, mas eu que enchi a sua vida não abro mão de você, você é meu. Oh, aleluia. E para ser cheio do Espírito Santo é um processo, irmãos. Como eu disse, não é da noite para o dia. A gente quer que todos sejam cheios, porque uma coisa é eu ter o Espírito, outra coisa é eu ser revestido pelo Espírito. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo desce sobre você. Se lembra, antes de Jesus ser assunto, Jesus assopra o Espírito Santo nos discípulos e disse: recebeis o Espírito Santo. Só que uma é eu ter, outra coisa é eu receber, outra coisa é eu ser fortalecido pelo Espírito. Jesus vai passar um processo, e para receber essa presença poderosa tem que passar esse processo. Você nunca vai ler na Bíblia que o Espírito preencheu alguém. Esse copo está quase cheio, até em cima de água. Então dá para mim colocar um pouco mais de água e ele ficar cheio por completo. Só que o Espírito não trabalha desse jeito. Não. O Espírito não preenche ninguém. O Espírito não enche ninguém que está pela metade. Não, irmãos. O Espírito Santo só enche quem está vazio. O processo para receber o Espírito Santo é um processo de estar vazio. Vazio do que, pregador? De tudo que eu acabei de falar. De suas vontades, de seus desejos, dos seus quereres. Tem gente que é senhor de suas próprias vidas. Ele fala abertamente: ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, ninguém fala por mim. O negócio é eu, quem manda em mim sou eu sou o dono do meu nariz. Só que o Espírito está dizendo: se você quiser ser cheio, você tem que abrir mão. Para mim receber o Espírito Santo, irmãos, eu preciso abrir mão disso. Para eu ser revestido por esse Espírito, eu tenho que abrir mão de minhas vontades, dos meus desejos. E como eu faço isso? Orando, jejuando, lendo Bíblia. Jesus não aparece, irmãos, já no cenário e já é batizado. Existe um processo. Cristo passou por esse processo. Cristo decidiu não viver mais ele, as vontades dele.
para receber a poderosa presença. Aí o texto bíblico diz que quando ele pode estar até vazio de si, ele estava vazio de si, e ele vai descer o Jordão, e quando ele desce o Jordão, irmãos, o céu se abre, o Espírito Santo desce numa forma corpórea de pomba e repousa sobre ele. Por que João Batista? Por arrependimento. Mas a profecia dizia também que o batismo nas águas era para descobrir quem era o Messias, até porque nem João sabia quem era o Messias, sendo o seu próprio primo. Então João tinha em si que o Espírito que descer e permanecer nele, esse é o Messias, esse é o Cristo. Então quando João vê os céus abertos e o Espírito Santo descer e repousar sobre ele, ele aponta o dedão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Porque o Espírito não saiu dele, o Espírito permaneceu nele. Há um processo de esvaziamento. Quantos aqui quer ser cheio da presença do Espírito Santo? Deus está mandando dizer aqui essa manhã: passa por esse processo. Passa por esse processo. Passa por esse processo. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus vai se reunir com 500 irmãos e vai fazer uma promessa para eles, dizendo: ficais na cidade de Jerusalém, até que do céu recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria, até os confins da terra. A pergunta que não deixa calar é: por que Jesus não encheu eles do Espírito Santo quando subiu ao céu? Porque o Senhor Jesus não encheu eles da mesma forma que ele subiu, ele encheu. Jesus olhou e disse: tem que passar pelo processo. E o Senhor disse: não vai demorar muito não, é por esses dias, irmãos. Ele ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias no meio dos irmãos, e no dia de Pentecoste, 10 dias depois, ou melhor, 10 dias depois dos 40 dias, a Bíblia vai dizer que os discípulos estão no processo de esvaziamento. Só que a pergunta é: a promessa foi para 500 pessoas, só que a Bíblia diz que só 120 permaneceram, viveu uma vida de esvaziamento. É por isso que eu estou dizendo para alguém aqui essa manhã: não é todos que querem ser cheios do Espírito Santo, não é todos que querem passar por esse processo, não é todos que têm a vontade. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão dos meus pensamentos. Eu quero viver um processo de esvaziamento. E como 120 irmãos passavam um processo, a Bíblia diz que eles permaneceram em oração, em jejum e no partir do pão. 10 dias depois se passa, está lá os 120 irmãos passando pelo processo, se esvaziando das suas próprias vontades, esvaziando dos seus próprios desejos, esvaziando das suas próprias concupiscências. O Espírito Santo olhou e disse: está quase da forma que eu quero. Eu não encho gente cheia, eu não encho gente pela metade. Para eu encher da minha presença é necessário estar vazio, é necessário passar pelo processo de esvaziamento espiritual. Está os 120 crentes orando, buscando, jejuando. Aí o texto diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e foram vistas dentre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho uma notícia boa para dar para a vida de alguém que está orando, que está jejuando, que está ainda buscando a Deus, dizendo: Deus, me enche, me enche. Hoje pode ser o de repente de Deus para a sua
sua vida. Hoje Deus pode te encher da presença do Espírito Santo de Deus. Verdade que muitos só estão na igreja pela terra, por casa, por carro, por ouro e por prata. Só que eu acredito ainda que existe uma minoria que ainda busca os dons do Espírito Santo. Uma minoria que busca ainda ser cheio da presença do Espírito Santo. Até porque quando você ora, quando você jejua e quando você lê Bíblia, Deus não vai te dar as demais coisas. A vontade de Deus é que você seja cheio da presença do Espírito. Tem crente que ora ainda para Deus batizar com o Espírito no culto. Tem crente ainda que ora dizendo: Deus, derrama a tua glória, enche o teu povo da tua presença. Tem crente que ainda tem coragem de abrir uma campanha de jejum dizendo: Deus, eu preciso da virtude do Espírito Santo. Eu preciso que no abrir da minha boca o Senhor opera, o Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor transforma. Eu quero acreditar que se tiver dois crentes aqui que me ouvem pela essa manhã, que ainda ora, que ainda jejua, para que Deus venha manifestar a glória dele, Deus está dizendo para nós: eu vou te usar, eu vou te separar, eu vou te levantar. Até porque Deus usou os maiores homens do passado, e foram homens que abandonaram as suas famílias, e foram homens que abandonaram as suas vidas cotidianas, pessoas que abriram mão até dos seus sonhos para viver uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E ver se eles se arrependeram, eles tiveram os nomes marcados em todo o século. Deus está falando para nós aqui nessa manhã: eu estou com saudade da minha igreja, que ora por um avivamento, que jejua para receber a presença, que ainda tem coragem de gastar a sua vida nos pés da cruz, dizendo: Deus, se for para viver uma vida vazia, eu vivo lá no mundo, mas depois que eu aceitei o Senhor como o Senhor da minha vida, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio da tua presença. E eu vou dar um recado para você que quer viver uma vida vazia: se a trombeta do arrebatamento tocar, tu fica, porque o Espírito Santo não levará uma igreja vazia, ele levará uma igreja cheia, 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 cheia. Independente da dificuldade que você está passando, o Espírito está dizendo: eu quero te encher, eu quero te encher. E quer mais? Ele quer te encher para você não perder, mas para você vencer as lutas, as batalhas. Se tem crente que recebe essa palavra, levanta a mão direita para cima e dê o maior glória, o maior. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Aleluia, irmão. Meu Deus. Há uma virtude de Deus aqui sobre essa casa. É porque tem guerreiro, tem guerreira ainda que ora, irmãos, pela presença. Deus, o Espírito acabou de falar no meu coração que tem crente que faz campanha para Deus salvar, para Deus curar, para Deus libertar. E Deus está dizendo: eu vou honrar a tua fé, eu vou te usar, eu vou te separar. Vai concluindo o processo do esvaziamento. É necessário. Quando Ele vê você vazio de si, aí Ele vai te encher dele. Sabe por que Saul fracassou? Porque quis viver uma vida cheia de si. Sabe por que Davi prosperou? Porque escolhia de si. Aleluia. Deus está dizendo: você ainda tem tempo de passar pelo processo. O Espírito Santo está doido para encher alguém, irmão. Você quer ver Deus feliz? É Deus olhar para a terra e ver crente cheio do Espírito Santo. Você quer deixar Deus alegre, irmãos? É quando Deus olhar para você e ver você mais cheio, cheio mesmo da virtude do Espírito Santo. Deus está garantindo para você aqui essa manhã:
Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para você ver o que eu vou fazer com as demais coisas. Meu Deus do céu. Antigamente as pessoas andavam pela rua, os demoniados caíam, irmãos, é verdade. Aonde Pedro passava, a sombra do cara curava. Mas era a sombra dele que curava os enfermos? Claro que não. Mas a unção que estava sobre a vida dele era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que aonde ele passava, se tivesse endemoniado, o endemoniado caía. O enfermo era curado, o paralítico era curado. Se lembra de Paulo quando não conseguia chegar nos enfermos? Paulo pegava uma espécie de lenço, eu não sei onde ele passava, se era no rosto, eu não sei, só que ele dizia para o diácono: vai lá, leva lá, coloca o meu lenço sobre o enfermo. Na medida que ele colocava o lenço em cima do enfermo, o enfermo era curado, irmãos. Aleluia, as pessoas eram libertas. É isso que Deus está querendo, meu filho, te encher, mas te encher da glória dEle, da presença dEle. Não viva uma vida vazia. Eita glória, não viva uma vida vazia. Deus está mandando eu dizer aqui essa manhã: não viva uma vida vazia. O Espírito Santo se separou para esse momento. O Espírito de Deus te separou para essa última hora da igreja. É através de você mesmo que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai salvar, que Deus vai transformar, porque a virtude de Deus vai recair sobre a sua vida. Deus vai te encher da presença dEle. O meu maior desejo é receber a presença, a virtude do Espírito Santo. É bom a gente receber promessa, receber chave, é muito bom, mas melhor ainda é a presença do Espírito Santo. Você pode ter ouro, pode ter prata, mas com toda a sua riqueza você não compra essa presença. Mas quem tem essa presença, a presença faz até alguém sair do monturo e se assentar ao meio dos príncipes. É isso que Deus faz com quem é ungido, com quem possui a presença do Espírito Santo de Deus. Até porque quando o Senhor foi usar alguém, Deus nunca olhou para a realidade da pessoa. Se lembra de Gideão, o menor da tribo, o menor da casa, mas o Senhor disse: é você, eu vou usar você, é através de você que a opressão vai cair por terra. Olha o Davi, franzino, ruivo, desprezado até dentro da sua casa, atrás das malhadas de seu pai, cuidando das piores ovelhas. Deus disse assim: está aí o novo rei de Israel, é ele que vai revolucionar, é ele que eu vou encher. Olha o Paulo, antes de ser Paulo era Saulo, perseguidor, matava os crentes, fechava as congregações. O céu olhou lá de cima e disse: é ele mesmo, eu vou separar ele, eu vou usar ele. Alguém olha para os teus, para o teu filho, para o teu esposo e diz assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí a sociedade já abriu mão dele, o fim dele é cemitério ou cadeia. Só que o Espírito Santo está dizendo: eu uso ainda as coisas loucas para confundir as sábias, eu uso os que não são para confundir os que são. O que faz diferença aqui não é minha voz, não é do tanto que eu entendo de Bíblia, meu filho, mas a presença que confronta, a presença que convence, a presença que te enche na medida que você abre a sua boca para dar glória para Ele. Aleluia. Seja cheio da presença do Espírito Santo, seja cheio da presença do Espírito Santo. Eu sei que eu não preciso mexer com você, mas com todo carinho, olha para quem está do teu lado e vê se ele está cheio da presença do Espírito Santo. Se ele der pelo menos 2 glória a Deus, é porque ainda tem a presença do Espírito Santo. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: e aí, vai viver uma vida vazia ou vai tomar uma atitude aqui essa manhã para ser cheio? Eu estou ouvindo um barulho de glória a Deus, eu estou ouvindo um barulho de aleluia. A igreja não está morta, a igreja está muito viva. A igreja está viva. Não foi o espírito dos homens que nos encheu, não foi os espíritos malignos que nos encheu, mas ele olhou para os discípulos e disse: eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador.
o Espírito Santo da promessa. Se tem alguém aqui que recebe essa presença, e sabe o que Deus está mandando eu profetizar aqui essa manhã? Se a presença do Espírito Santo te encher aqui, se prepare para você ter o melhor fim de ano da tua história. Aleluia, da Ravaraia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Se prepara para os seus olhos ver o que nunca agir, porque é através de você, é através da sua vida que ele vai operar, que ele vai transformar, que ele vai libertar. Tem alguém aqui que quer ser cheio dessa presença gloriosa? Levanta uma mão, não, levanta as duas mãos para cima e dê o maior glória a Deus. Você disse aí que quer ser cheio, né? Amém? Então se prepara para você ir aonde você não quer ir. Se prepara para você se encontrar com quem você não quer se encontrar. Porque o Espírito que o encheu agora leva ele para o deserto. E ainda por cima faz ele encontrar com quem ele não quer se encontrar. Isso é ser cheio do Espírito. Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém quer estar no deserto. Só que o Espírito que encheu está dizendo: eu garanto. Porque maior do deserto que você está é quem te colocou nele. Estão falando aí que foi o inimigo que colocou você no deserto, que foi os homens que colocou você no deserto. E Deus está dizendo: fui eu. Fui eu que te coloquei no deserto. O deserto é grande, mas quem te colocou nele é maior. Meu Deus do céu. E ele está mandando eu dizer: fica tranquilo, nesse deserto você não passará sozinho. Não, você não entendeu. Nesse deserto você não passará sozinha. E ele não vai pegar na sua mão, não. Ele vai entrar dentro de você e vai dizer: pode 1000 demônios se levantar à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e nenhum mal vai prevalecer contra você. Aleluia. Você tem um objetivo nesse deserto, e não é no meio do caminho que você vai parar. Há uma linha de chegada para você atravessar, e eu quero profetizar que você vai atravessar. Porque tem crente que está me ouvindo aqui, que só Deus sabe como ele está nesse culto aqui, meu filho. Só Deus e ele sabe o deserto que ele está passando, mas ele e ela está aqui. Perdeu muita coisa. Às vezes você não está nem entendendo o que está acontecendo. Só que o Espírito Santo está dizendo: o deserto é grande, mas eu sou maior. Eu sou maior do que o deserto, e eu vou fazer com que você atravesse esse deserto adorando, glorificando, exaltando. Pode se levantar mais alta que a mais alta elevação de demônios. Porque olha quem se apresenta a Jesus: o diabo, irmão. Só que o Espírito Santo está dizendo: independente com quem você se encontre no deserto, você vai vencer ele. E não é pelas forças que você tem nos seus braços, mas pela palavra que não está debaixo do meu braço, mas pela palavra que eu guardo no meu coração. É pela palavra que você vai vencer as trevas. É pela palavra que você vai vencer o império das trevas. Porque o Espírito Santo colocará na sua boca a palavra certa, na hora certa. Se preocupe não, você não parará no meio. Você está focado, e o seu foco é na linha de chegada. Meu Deus, isso é ser cheio do Espírito Santo. Tem crente aqui que vai sair numa sede de ser cheio, mas tão grande. Mas tem outros que já vai ficar com uma pulga atrás da orelha, dizendo: opa. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo é complicado. Só que ele está dizendo: eu me garanto. Eu nunca vi um ungido perder. Vou repetir: eu nunca vi um ungido perder, irmãos. Não. Só que eu já vi na Bíblia um ungido vencer 4 reinos opostos com 318 servos. 318 tirador de leite, cuidador de gado. Eu já vi um ungido
vencendo um exército oposto para mais de 1 milhão de soldados, com 300 homens só, com trombeta e cântaro na mão. Isso é ungido. Isso é ungido. É porque quem te ungiu garante. Você acha que a gente está de pé porque a gente é muito bom? Aleluia. Você acha que você está de pé porque você é muito bom, você é muito fera? Que nada. É porque o Espírito que te ungiu disse: eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. Quantos não desistiram, quantos não retrocederam, quantos não paravam. E o diabo até gritou e disse: você não passa desse ano, mas olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui. É porque quem te ungiu garantiu a sua chegada. Quem te ungiu garantiu a sua vinda. E que mais, alguém disse: da pandemia ele não passa, da pandemia ela não passa, mas para vergonha do inferno, irmãos, eu falo isso com autoridade, para vergonha do inferno, olha você aqui. Tem muita gente que tinha tudo para parar, tinha tudo para retroceder, mas olha você aqui, olha a sua casa aqui. Tinha muitas pessoas que tinham motivo sim para recuar, para voltar para trás, mas o Espírito que te ungiu está te dizendo: eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, e você chegará, e você chegará. O nosso foco não é a terra, se preocupa não, a cruz pesou, você até cambaleou, até quis desistir, até quis parar, mas eu tenho uma notícia boa para dar para você. Se preocupa não, daqui a pouco a trombeta do arrebatamento vai tocar, e para onde o Espírito Santo está te levando, lá não existe morte, lá não existe tristeza, lá não existe traição, lá não existe jugo, lá não existe sofrimento. Eu vim dizer para alguém aqui nessa manhã: suporta mais um pouco, o Espírito de Deus está te renovando para você andar mais 2 milhas, mais 3 milhas, mas parado no deserto você não fica. Aí ele vai, irmãos, passa 40 dias e 40 noites. Depois dos 40 dias e 40 noites ele teve fome. Até porque o mundo espiritual está olhando para ele e não consegue achar nele uma legalidade, não consegue achar uma brecha nele para o tentar. Só que quando, irmãos, vem a demonstração de fome, porque Jesus, 100% homem, sentiu fome, o inimigo viu e usou aquilo como uma porta de legalidade para o tentar. Até porque ele não achava legalidade alguma. Ele só trabalha com legalidade. Quem não dá legalidade, ele não tenta. Então quando ele vê que Jesus, o Cristo, está com fome, ele vai usar aquela porta para o tentar. Aí o texto bíblico vai dizer que ele se aproxima muito próximo dele, porque quem é cheio do Espírito Santo é assim. Não vai pensando que as trevas vai correr de você. É aí que você vai ser mais perseguido pelas trevas. E aproximando-se dele, o tentador, quem é cheio do Espírito Santo, as trevas se aproximam ao ponto de ficar muito próximo dele. Ver se ele é isso mesmo. Eu quero ver se ela é isso mesmo. Eu quero ver se essa vida que ele leva na igreja, ele leva lá fora também. Eu quero ver se ele dá glória a Deus na igreja e dá glória a Deus em casa também. Eu quero ver se ela é crente na igreja também e se é crente fora também. Aí a Bíblia diz que ele se aproxima e fala: se tu és o Filho de Deus. Irmãos, pensa em alguém, para a gente acabar, que conhece muito bem Deus, é o nosso adversário. Eu finalizo aqui agora. Pensa em alguém que conhece muito bem Deus, é o nosso adversário. Ele viveu, esteve com ele na eternidade por muito tempo. Então quando o inimigo ouve
no capítulo 3:17, Deus dizendo que ele era o filho e que ele se alegrava muito com ele, o mundo espiritual ouviu. E o inimigo sabe muito bem que Deus não pode mentir, porque não há sombra de variação nele. Não há mentira em Deus. Deus não pode mentir, Deus não mente. E ele sabe muito bem disso. Assim como Deus não pode mentir e ele não mente, o inimigo também não pode falar a verdade, porque ele é o pai da mentira. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar distorcer uma meia verdade, vai tentar colocar confusão na mente de Jesus. Ele olha para Cristo e diz: se tu és o Filho de Deus, dúvida. Ele quer colocar dúvida. Perceba que desde a antiguidade a ferramenta que ele trabalha é no consciente do homem, nas faculdades mentais do homem. É porque não era você imagina 40 dias sem comer nada, irmãos. O corpo já limitado, precisando de alimento. E ele vem com a dúvida, porque ele só trabalha na dúvida nos seus piores dias, nas suas piores experiências. Então ele vai tentar colocar dúvida na cabeça de Jesus. Já que Deus não pode mentir, eu sei muito bem que o que ele falou é verdade. E como eu não consigo falar a verdade, eu vou tentar colocar dúvida na cabeça dele. Eu vou tentar colocar dúvida na cabeça dela. Se tu és o Filho de Deus. Só que deu ruim para o adversário naquele dia, sabe por quê? Porque a fé que a gente possui, irmãos, não está baseado em coisas. Sabe por que você tem fé hoje? Sabe por quê? Porque você crê no que está escrito. Eu vou finalizar, o meu tempo acabou. Só existe uma fé dentro de você porque você acreditou e você acredita no que está escrito. Olhar para ele e vai dizer: eu sei muito bem o que está escrito. E eu sei muito bem que o que ele falou de mim ao meu respeito é verdade. Eu não preciso dos super crentes para revelar muita coisa na minha vida. Só a palavra me basta para eu acreditar quem ele é. Eu não preciso da bola de fogo descer na igreja, que um anjo desça aqui para eu acreditar. Eu não preciso disso. Eu só preciso acreditar no que está escrito. Meu Deus do céu. É porque muitas das vezes eu tenho que desenhar a sua vida aqui, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, para você acreditar. Só que Deus está dizendo: o que basta para você aqui essa manhã é somente do que está escrito, somente a palavra, somente o que sai da boca de Deus. Eu não preciso de muita coisa não para acreditar. Eu não preciso de muita coisa não. A única coisa que eu preciso é o que sai da boca dele. E o que ele falou ao meu respeito, eu tomo posse, eu acredito. E se ele falou que eu sou filho, você pode tentar colocar confusão na minha mente, você pode tentar dribulhar a minha mente, mas nada me abalará, porque eu ainda acredito naquilo que está escrito. Sabe por quê? Eu me alegro do lugar onde eu congrego, porque aqui não precisa de muita coisa não, não precisa forçar a barra não. Eu ando São Paulo pregando, e cada coisa que eu vejo para o povo receber. Só que eu me alegrei quando eu entrei por essas portas, porque existe um povo ainda que acredita ainda naquilo que sai da boca de Deus. A palavra, Deus está falando para mim, falar para alguém: se preocupa não, que o que ele falou para você, ele não é homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para se arrepender. Aquilo que saiu da boca de Deus vai se cumprir, vai se cumprir. Se Deus falou para você que vai salvar a sua casa, fica tranquilo, acredita na palavra, ele vai salvar a sua casa. Se Deus falou que vai tirar o teu marido daquela situação, fica tranquilo, Deus
Deus tirará o teu marido daquela situação. Se Deus falou que vai te curar, Ele não é homem para mentir, e nem tampouco filho do homem para se arrepender. Ele vela em cumprir a sua palavra. Tem crente ainda que acredita naquilo que sai da boca de Deus, a palavra. Se coloque de pé com a permissão do pastor Rafael, adorando a Deus, glorificando ao nome do Senhor. Tem crente me ouvindo que não precisa de muita coisa não. Tem crente me ouvindo que é o oposto do Tomé. Eu não preciso ver o furo nas mãos dele, eu não preciso ver ele com o furo do lado, eu não preciso colocar minha mão. A única coisa que basta é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. O diabo é mentiroso, só que o nosso Deus é verdadeiro. Se Ele falou que você e a sua casa ainda vai dizer que serve ao Senhor, Deus está mandando eu dizer: eu renovo as promessas. Eu posso até não cumprir, mas eu renovo tudo que eu falei ao teu respeito hoje. Cadê você que acredita na palavra? Mundo de glória a Deus e aleluia, dizendo: Deus, eu não preciso de muita coisa. Se o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Se o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. Se o Senhor falou comigo, eu tenho certeza que você vai fazer. Deus falou: haja céu, olha o tamanho do céu que existe. Deus falou: haja terra, olha o tamanho da terra que existe. Deus falou: Moisés, eu vou com você. Moisés, eu sou com você. E ele foi com Moisés. Eu vim pregar para alguém aqui e dizer que a palavra de Deus ainda está de pé na sua vida. Calabachou de Havaraia, Repanchu Komanagashebe da canto. A palavra de Deus ainda tem efeito na sua vida. Se estamos aqui é pela palavra. Glorifica, aplauda a Deus por essa palavra. E eu agradeço a rica oportunidade. Jesus, glória a Deus. Boa é essa palavra e digna de toda aceitação, não é mesmo, meus irmãos? Enquanto o grupo de louvor vai se ajeitando aqui, deixa eu falar uma coisa bem rápido. Nós vamos cantar ainda mais um cântico ao Senhor. Pastor Luiz, eu aprendi uma coisa no ano passado, em 2020, mais precisamente no dia 20 de abril, o dia em que o Senhor recolheu o meu filho Heitor. E naquelas 48 horas do dia 20 e 21, eu fui levado pelo Senhor a aprender muitas lições sobre a carreira cristã. E uma coisa, pastor Braz, eu compreendi muito nitidamente: a palavra de Deus nos dá